Olá, eu sou o Matheus, seja muito bem-vindo ao curso de Python para iniciantes. Esse é o nosso terceiro vídeo e vamos falar hoje sobre variações e atribuição. A gente já teve 2 ou 3 aulas, se você ainda não viu, em algum lugar dessa tela vai ter o link para a playlist. Você pode depois visualizar os outros vídeos que você ainda não assistiu, beleza? Então só um ponto de reforço para a importância de assistir os outros vídeos. Nesses exemplos aqui que eu vou passar, é importante que você saiba, por exemplo, o comando básico print, que é imprimir coisas na tela. E esse comando ele está na última aula, na aula 2. Então, depois que você assistir esse vídeo, volta lá e assiste, caso você ainda não tenha conhecimento sobre o que é o comando print e sobre como instalar o Python, que foram as 2 primeiras aulas. Para a gente começar, vou te dar uma rápida visão do que a gente vai trabalhar nessa aula hoje. Variáveis e atribuição, como eu falei. Então a gente vai ver basicamente 4 tópicos, que são conceitos de variáveis, exemplos de variáveis, expressões simples e regras, boas práticas. Então, para a gente começar, né? O que são variáveis? Variáveis são por exemplo, são caixinhas onde você pode guardar valores. Sabe aquela caixinha da vovó, onde a vovó guarda a moedinha na bolsinha? Brincadeira. Mas são caixas onde você pode guardar valores. Então, assim como a gente tem caixas que a gente organiza as informações na nossa casa, no nosso trabalho, né? Então, na minha gaveta eu coloco meia, na porta do meu armário eu coloco camisa, roupa, na minha gaveta da cozinha eu coloco talheres. Então, as variáveis, elas são caixinhas onde você pode guardar informações, sejam elas números, textos e outros tipos de dados que a gente vai ver durante esse curso. As variáveis, elas são nomes simbólicos, então elas simbolizam e determinam aquilo que representa o conteúdo que a gente vai armazenar. Então, se eu determino uma variável, por exemplo, a cor da roupa. Então, dentro de cor da roupa, eu posso guardar branco, preto, azul, amarelo. Se eu coloco uma variável com o nome de modelo celular, eu posso guardar dentro dessa variável uma informação como iPhone, Android. Se eu coloco valor máximo, determino que o nome da variável vai ser valor máximo, eu posso ter uma determinada função que vai executar um cálculo e vai me entregar dentro dessa variável um valor máximo de uma lista de números, por exemplo. Elas servem para armazenar aquilo que a gente quer representar do mundo físico ou do mundo digital. As variáveis, elas são dinâmicas, ou seja, elas podem se modificar ao longo de um programa, ao longo de um código. Eu posso iniciar tendo uma variável com valor em texto e ela se tornar uma variável de valor numérico. Eu posso iniciar ela contendo uma determinada informação a respeito de algo e ela terminar com outra informação. Então, elas podem se modificar ao longo de um código, ao longo de um programa. E a gente vai ver alguns exemplos disso mais à frente. As variáveis, elas são definidas por letras, dígitos e underscore, né? Aquele underline, aquele traço embaixo que a gente usa. Então, a gente usa esse composto de caracteres para poder criar os nomes das variáveis. E as variáveis, elas podem ser criadas em um volume ilimitado dentro de um programa, dentro de um código. Então, a gente pode definir um número ilimitado de variáveis. Então, nós vimos agora os conceitos básicos de variáveis. O que é uma variável, né? Como que uma variável funciona, uma estrutura. E a gente vai ver ao longo dessa aula exemplos práticos para a gente poder consolidar esse conhecimento. Então, vou dar um check aqui no nosso conceito de variável e o nosso próximo passo são exemplos de variáveis. Para isso, hoje eu não vou usar o VS Code, né, que eu falei na aula 1 sobre isso. Hoje eu vou usar uma coisa bem simples, que é um prompt de comando aqui do próprio Windows. Eu vou abrir um bloco de comando, vou iniciar a linguagem Python e vou começar a mostrar alguns exemplos aqui dentro. Bom, estamos aqui no nosso bloco de comando e agora vamos para a prática começar a ver alguns exemplos, certo? Como eu falei, aqui eu estou usando o prompt de comando do próprio Windows, algo bem básico, e eu vou iniciar aqui a linguagem Python escrevendo Python. E a gente já está dentro da linguagem Python, a gente já consegue usar todos os comandos da linguagem. Nesse momento, eu não vou explicar sobre os tipos de variáveis, os tipos de dados que existem. Numa próxima aula, a gente vai falar sobre isso. Então, se você ficar com alguma dúvida, eu peço que você
termine esse vídeo e vá para a próxima aula para poder consolidar esse conhecimento das variáveis e os tipos, né, as estruturas de dados que a gente tem dentro do Python, beleza? Então vamos lá, para a gente dar alguns exemplos aqui de variáveis que a gente pode criar. Eu posso criar uma variável de texto que pode ser meu nome igual Matheus. Então, vamos explicar essa estrutura aqui, né? Meu nome igual Matheus. Por que eu usei o underline aqui? Um pouquinho mais à frente a gente vai explicar melhor sobre isso. Mas eu usei para melhorar a legibilidade do meu código, tá? E o igual, ele significa que eu quero inserir na variável meu nome o valor Matheus. E quando a gente trata dentro do Python de variáveis que são de texto, elas precisam ser inseridas entre aspas. A gente também já falou isso na aula passada sobre inclusão de texto dentro do Python, onde a gente usa, pode usar aspas duplas, aspas simples, e outros casos de uso aqui das aspas. Então, eu quero definir que o meu nome é igual a Matheus, ou seja, o meu nome recebe o valor Matheus. E vou dar um Enter. Então agora, se eu digitar o meu nome sozinho, apenas, e der um Enter, ele retorna para mim o valor Matheus, que é o meu nome, e foi o que eu defini anteriormente. Aqui eu não utilizei a função print, como eu falei que você precisava saber, porque eu tô usando o bloco de comando e ele funciona em tempo de execução, ou seja, se eu defino aqui a variável e dou um Enter, ele já automaticamente executa para mim, isso economiza algum trabalho na hora de explicar aqui. Mas, naturalmente, se você for utilizar em um outro tipo de programa na saída de uma função ou um código mais complexo, a gente provavelmente usaria o comando print. Então, a gente colocaria print, meu nome e Enter. E a gente vai ter o mesmo resultado. Então, na verdade, não é o mesmo resultado. Perceba que quando eu escrevo meu nome, ele coloca literalmente o valor que eu inputei dentro da variável, entre aspas. E quando eu coloco print, que é o comando de exibição na tela, ele me retorna apenas o valor literal ali da string, que é o meu nome, Matheus, sem aspas. Também podemos definir variáveis com valores numéricos. Então eu vou colocar aqui um número aleatório igual a 1. E aí se eu coloco um print número aleatório e dou um Enter, eu recebo o 1 de volta, ok? No Python, assim como na vida real, nós temos os números inteiros e os números com casas decimais. Então, assim no Python, ele funciona da mesma maneira. Então, aqui quando eu defini o número 1, eu defini um número inteiro. Mas no Python, a gente tem os números inteiros, mas também tem os números decimais, que são chamados de float. Então, eu posso colocar aqui um número decimal igual a 2,5 e dar um Enter. E aí a gente vai ter o número decimal igual a 2,5. Perceba que ele tem um ponto dividindo as casas decimais. Então, o número 1 ele é um número inteiro e o 2,5 ele é um número decimal, com casas decimais, que é chamado de float dentro do Python. Nas linguagens de programação, é comum que a gente utilize listas para fazer trabalhos complexos com funções específicas. Então, no Python, para a gente definir uma lista, a gente usa o caractere de colchetes. Então, se eu defino minha lista igual a colchetes, eu posso definir uma série de valores aqui. E dentro dessa minha lista, ela aceita que eu escreva diversos tipos de dados que eu quiser. Eu posso colocar aqui número 1 e posso colocar o meu nome e posso colocar uma fruta, maçã. E se eu retornar agora a minha lista, print minha lista, eu tenho então dentro dessa lista um número, uma string e duas strings, sendo uma que é meu nome e outra uma fruta de qualquer que eu tenha definido aqui. Mais à frente, nós também vamos ver sobre dicionários, que são, vamos dizer assim, listas com valores e chaves. Então, eu vou colocar aqui meu dicionário e vou definir ele.
Então, o dicionário ele é definido pela abertura e fechamento de chaves. Então, eu posso definir aqui dentro do meu dicionário o meu nome como Matheus e a minha idade com 33. E dou um Enter. E se eu colocar agora print meu dicionário, eu tenho nome Matheus, idade 33. No Python, nós também podemos definir classes que são utilizadas para representar elementos do universo que a gente vive, elemento do mundo real. Então eu posso definir classes como cachorros e dentro dessa classe colocar diversas características que são pertinentes à raça de cachorros. Então a gente viu agora alguns exemplos de variáveis, vou dar nosso check aqui na nossa lista. E agora a gente vai ver algumas expressões simples utilizando variáveis para que você entenda um pouco melhor como é o funcionamento delas. Bom, vamos pegar um exemplo bem básico, um exemplo de matemática. Eu vou definir a minha variável A como valor 1 e eu vou definir a minha variável B como valor 2. Então, se eu coloco A, eu tenho 1 e B, eu tenho 2. Se a gente fizer A mais B, eu vou ter 3. Ou também posso utilizar o print A mais B e eu vou ter 3 novamente. Beleza? Então, a gente poderia fazer esse cálculo também sem utilizar variáveis. Então, se eu definir 1 mais 1 e der um Enter, ele vai me retornar 2. Porém, como eu falei anteriormente, as variáveis elas servem para guardar uma informação em memória. Então, se a gente for criar uma função dentro do nosso código, dentro do nosso programa, as variáveis elas vão ajudar a gente a se organizar. Imagina que eu escreva 100 linhas de código e eu tivesse que definir as coisas, como o exemplo que está na tela agora, 1 mais 1. Ia chegar num determinado momento que eu não conseguiria resgatar isso em memória caso eu precisasse. Só que quando o valor está contido numa variável, eu consigo a qualquer momento retornar esse valor. Então, se eu colocar o A novamente, eu volto a ter o 1. E se eu colocar o B, eu volto a ter o 2. Então, dentro de um escopo de programa onde a gente tem diversas linhas e a gente precisa voltar geralmente em informações passadas, ou que estão em linhas acima, as variáveis ajudam a gente isso, nesse sentido de forma muito clara. Eu posso ter outros tipos de uso para as minhas variáveis também, não precisa ser necessariamente só para cálculos, né? Como a gente falou. Elas também são usadas para outros tipos de dados, como a gente já mostrou aqui, mas vamos supor que você queira um programa de validação de acesso. Então a gente pode definir uma variável como acesso permitido igual a true, que é verdadeiro em inglês, e é uma lógica booleana aqui no Python. Uma lógica booleana a gente também vai ver mais à frente, mas basicamente é saber se algo atende um sentido lógico de verdadeiro ou falso. Então, se eu colocar acesso permitido igual, perceba que eu estou utilizando dois iguais para fazer a comparação de igualdade, e não mais apenas um símbolo de igual, que é quando eu estou imputando um valor dentro de uma variável. Mais à frente a gente também vai ver em outros operadores e condições, a gente vai ver o uso de operadores lógicos e coisas nesse sentido. A gente vai ver mais à frente como que é utilizado isso. Se eu coloco como true, ele vai me retornar true. E se eu colocar como false, ele vai colocar para mim como false. Por quê? Porque quando eu coloquei true, eu igualei acesso permitido, que é o valor true que está lá dentro, com a condição true. Então, se eu tenho verdadeiro e verdadeiro, eu tenho verdadeiro. Agora, se eu tenho verdadeiro e falso, eu tenho falso. Então, num escopo de programa onde eu estou validando um login, por exemplo, de senha, a senha, se a senha for essa, um exemplo, né, que obviamente dentro de um escopo de programa a gente tem diversos níveis de segurança, mas vamos pensar numa lógica simples aqui. A senha está correta? Sim, então true, então permite o acesso. A senha está correta? False, ou seja, não permite o acesso e essa pessoa não vai conseguir acessar, tá bom? E como eu falei, as variáveis elas são dinâmicas, então anteriormente a gente tem a variável A com o valor 1, mas eu posso redefinir esse valor e colocar, por exemplo, o meu nome agora. Então, se eu determinar A aqui novamente, ela passou a ser Matheus ao invés de 1. Tá? Em outros casos, a gente vai ver que a gente também tem alguns casos em limpeza de dados, por exemplo, onde uma determinada variável ela pode vir com um valor numérico, só que no formato de texto. Então, o Python ela não vai identificar essa variável como número. Então, a gente não conseguiria, por exemplo, fazer
uma conta. Vou mostrar um exemplo. Meu número igual a 1. E aí eu defini entre aspas, ou seja, ele é uma string, é um texto. E aí, se eu coloco meu número mais 1, eu vou ter um erro, porque eu não consigo unir texto com o número inteiro. Então, se eu colocar aqui agora type, meu número, e der um enter, ele está me dizendo que é uma string, tá? É texto. E aí, se eu coloco type 1 e dou um enter, ele está me dizendo que é uma int, que é um número inteiro. Então, por isso eu não consigo fazer essa modificação. Agora, se eu venho aqui agora e determino novamente que meu número será igual a 1 numérico e faço novamente a soma do meu número mais 1, eu vou ter 2, porque agora não mais ele é um texto, mas é um número inteiro. Então, nós vimos agora algumas expressões muito simples utilizando variáveis. Então, dá um check aqui na nossa lista. E agora a gente vai falar um pouquinho das regras e boas práticas de criação de variáveis. Vamos lá, para as boas práticas, eu vou fazer uma listinha aqui e depois a gente vai ver na prática alguns exemplos, tá? Para a criação de variáveis, a gente utiliza caracteres de A a Z, ou A a Z, ou numéricos, de 0 a 9, ou utilizando também um underscore, como eu falei anteriormente. As variáveis, elas não podem começar com números. As variáveis, elas são case sensitive. O que significa isso? Significa que se eu criar uma variável com letras maiúsculas idade e criar uma com letras minúsculas idades, elas não serão a mesma variável. As variáveis, elas precisam ser declarações claras daquilo que a gente precisa representar. Em alguns casos, a gente vai usar abreviações porque é mais simples e é mais compreensível dentro do escopo de um programa. A gente pode definir as variáveis de algumas formas na escrita, que a gente chama de tipagem, que é a escrita, né, do texto e do código. E para isso existe uma convenção de escrita para toda a linguagem de programação, não só para o Python, mas e elas são a Snake Case, a Camel Case e a Pascal Case. E a gente vai ver alguns exemplos dessa diferença. A documentação do Python que determina sobre isso é o PEP 8. Tá? E no Python é mais indicado que a gente utilize a Snake Case, que é essa separação que a gente tem visto com o uso de underscore. Para o uso de dicionários, a gente vai declarar as variáveis no plural, porque o dicionário ele é um composto de informações. Então, se eu tenho uma lista de nomes, é mais cabível e mais claro eu chamar a minha lista de nomes do que nome, porque dentro da lista dicionário vão ter diversos nomes com diversos atributos e vários dados lá dentro. Então, como a gente está trabalhando um plural, um composto de informações dentro dessa variável, cabe mais a gente usar o plural. As variáveis elas podem ser públicas e não públicas. Tem alguns nomes que são restritos ao uso de variáveis. As variáveis elas são de tipos dinâmicos, como a gente já viu isso aqui. As variáveis elas podem ser globais, elas podem ser locais e podem ser não locais. Existem também variáveis de classes e atributos. E a gente também pode fazer a exclusão de variáveis. Agora vamos ver um pouco disso aqui na prática. Bom, como eu falei, nossas variáveis elas podem ser definidas com letras de A a Z maiúsculas ou minúsculas, podem utilizar números e underscores. Então vamos definir algumas variáveis aqui de forma diferente utilizando essas regras. Bom, eu posso definir a minha idade como 33 usando letras maiúsculas, eu posso usar idade 33 com letras minúsculas, eu posso iniciar com I maiúsculo e definir também como 33, e todas elas vão receber o valor normalmente,
só que elas não são a mesma informação. Então, se eu coloco idade igual a idade, eu vou receber um true, porque o valor que está dentro de idade é verdadeiro. Agora, se eu tentar digitar aqui, por exemplo, idade e colocar um I maiúsculo no final, eu vou receber um erro, porque o nome idade não foi definido. Então, perceba que aqui a gente definiu idade com letras maiúsculas, letras minúsculas, porém a gente não definiu idade com E maiúsculo no final. Então, aqui a gente confirma que elas não são a mesma coisa, por mais que a gente tenha definido de formas diferentes aqui. Então, isso é o case sensitivo que a gente falou lá atrás, tá? Muito cuidado com isso. Então, como eu falei, a gente pode utilizar números para criação de variáveis. Eu determinei aqui ABC123 igual a Mateus, e aí quando eu dei Enter, ele retornou para mim o Mateus. Porém, como a gente fala, uma regra é que não pode começar com número. Então, se eu colocar 1, 2, 3, ABC igual a Mateus, o que vai acontecer é que eu vou receber um erro dizendo que ele é um decimal inválido. Ou seja, o Python identificou ele como número e me retornou um erro, porque não é permitido a criação de variáveis com iniciação numérica. Sempre precisa ser ou underscore ou uma letra. Então agora eu defini com underscore e coloquei 1, então eu consegui definir a variável. Certo? Definição clara de variáveis. Então, se eu estou construindo um programa e eu quero falar sobre temperatura, a gente tem várias formas, a gente pode definir a variável como a gente quiser, né? A gente é livre para fazer isso. Então, eu poderia definir a variável como temperatura igual a 30 graus, dar um Enter, e o Python vai aceitar normalmente. Eu consigo utilizar isso em qualquer hora e em qualquer tempo. Eu posso definir o peso igual a 70 quilos, e o Python vai aceitar. Eu posso definir a altura como 1,76 e o Python vai aceitar. Só que se alguma outra pessoa ou se eu mesmo futuramente olhar esse código e precisar entender isso, eu não vou conseguir com facilidade. Então, o que seria melhor a gente fazer? Definir de fato como a gente quer que seja lida essas variáveis. Então, se eu tenho a temperatura igual a 30, por que não escrever temperatura e definir ela como 30? Não, por que não escrever peso igual a 70 e escrevendo peso e não P? Por que não escrever altura ao invés de A e definir ela assim? Concorda que isso facilita muito o trabalho, tanto nosso, quando a gente escreve, quanto de outra pessoa que precise ler esse código? Bom, em alguns casos, a gente vai poder usar abreviação. Então, se eu estou no contexto de uma criação de um programa que fala sobre temperatura e eu defino a minha variável como temp, então é legível que, dentro de um contexto onde a gente está falando de clima e de calor e de frio, a gente entenda que temp é a temperatura. Talvez se a gente estiver se a gente estiver, por exemplo, falando de um sistema mensageiro, né, que envia mensagem, WhatsApp, SMS, por que não definir como SMS igual a algum valor, né? Pode ser o valor do texto do SMS, ou por que não definir a mensagem como essa é minha mensagem, né? É compreensível que dentro de um contexto de um programa que está sendo específico para essa finalidade, a gente possa usar essas abreviações. Então isso é aceitável, isso é uma boa prática. Diferente se a gente definir lá o T como 30 e ninguém entendeu aquilo que a gente fez, nem a gente mesmo no futuro. Porque se a gente não colocar um comentário, uma explicação daquilo que a gente está fazendo, e retornar daqui a 1 ano, 2 anos naquele código que a gente escreveu, é bem provável que a gente não vá se lembrar, né? Inclusive a gente falou sobre comentários na aula passada. Isso é uma coisa que também é uma boa prática na construção de códigos, né? Para a gente poder determinar aquilo que os nossos programas estão fazendo, a gente vai escrevendo blocos de código e comentando o que aquilo está realizando, quais são as funções que aquilo está fazendo. Então vamos ver agora um pouquinho da tipagem, né? Que eu falei, Snake Case, Camel Case e Pascal Case. Basicamente Snake Case, bem resumido, tá? Vai ser tudo em minúsculo e e com underscore. Então, meu nome igual a Mateus. Opa, eu botei aspas junto com isso. Meu nome é
nome, usuário, igual a usuário. Né? Se fosse em inglês, por exemplo, username talvez fizesse mais sentido. Beleza? Password, por exemplo, senha em inglês, né? Minha senha. Então, em alguns casos, não vai fazer sentido você separar, porque a própria palavra já é entendível, compreensível, clara, legível o suficiente para não precisar desse recurso. Então, esse é o Snake Case, que é uma boa prática recomendada pelo PEP 8 no uso do Python. Ela é preferida aqui dentro por a maioria dos programadores. Porém, em alguns casos, por exemplo, como a definição de classes, como a gente viu também na aula passada, precisa ser escrito com a inicial maiúscula. Então, em alguns casos, nem para todos os casos isso aqui vai se aplicar. Então, agora vamos ver um pouquinho da Camel Case, né? Vamos determinar aqui que eu quero um modelo de iPhone. Então, meu modelo iPhone igual a 17. Tá, então isso aqui é o Camel Case. É uma letrinha, ela começa minúscula, e aí a partir da segunda palavra, a inicial da segunda palavra ela fica maiúscula, né? Fazendo uma analogia à corcunda ali do camelo, né? Do dromedário. Então ele vai subindo ali, flutuando as letras. E a Pascal Case, ela já começa com a letra maiúscula. Então, meu programa igual ao nome do meu programa. Aqui a gente tem cada palavra iniciada com letra maiúscula. Uso de plural para dicionário, não só para dicionário, né, mas para listas de forma geral. Se eu vou criar alguma lista que tem um composto de informações dentro dela, e elas são diversas informações, não tem por que eu definir como algo singular. Então, se eu quero criar uma lista, um dicionário, alguma coisa que seja, com diversos valores, por exemplo, como frutas, por que eu vou definir maçã, banana? Por que eu vou definir como fruta se dentro dos meus valores eu vou ter diversos, né? Então faz sentido a gente definir como frutas. É uma boa prática, porque fica claro o que tem dentro dessa variável, que são valores de frutas, né, no plural. Alguns nomes no Python são restritos, como a gente falou. Então, se eu tentar definir, por exemplo, a minha variável com o nome true, o que vai acontecer é que ele vai me dar um erro, porque ele vai me dizer, eu não posso definir uma variável como true, porque ele é um valor reservado. Se eu tentar definir uma variável como if, eu vou receber um erro de uma sintaxe inválida, porque if é um recurso do programa para a gente criar condições lógicas, então ele não vai aceitar que eu determine uma variável como if, porque isso daqui é um caso de uso diferente. Agora vamos entender sobre variável global, local e não local. Eu acho que até para simplificar o aprendizado, pode ser como variável global e local, porque é mais simples de entender assim, mas vamos lá. E aí, para a gente ver a variável local e não local, eu vou precisar criar um exemplo de função aqui, e nesse momento eu não quero que você se preocupe com isso, apenas entenda o exemplo didático aqui que eu estou fazendo. Então, eu vou definir aqui a minha variável global como eu sou global, e agora eu vou deixar essa função aqui, e eu não preciso que você entenda ela agora. Mas o que a gente está fazendo aqui? Def, a gente usa essa sintaxe para poder fazer uma criação de função. Então eu estou criando aqui def minha variável, e aí dentro dela eu tenho uma variável não local, e aí eu coloquei, né? Eu sou não local. E aí dentro dela, eu coloco, dentro dessa função principal, e é uma função externa, vamos dizer assim, eu coloquei uma função interna variável local. Tá vendo? Tem um outro def ali. E aí dentro dessa outra segunda def, eu coloquei variável local. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou te mostrando os 3 níveis. Uma eu defini fora do escopo da minha função. A outra eu criei uma função externa, e aí eu tenho uma variável dentro dela, e aí depois eu tenho uma segunda camada de função, onde eu tenho uma variável local. Ou seja, essa variável local, que está no nível mais baixo, depois que ela for executada dentro da segunda definição, ela passa a não existir mais. E aí, a de cima, depois que ela cumprir a função,
ela também passa a não existir mais, né? Então, a diferença ali entre a local e no local é que a gente criou uma camada entre uma e outra. Mas por isso que eu falei no começo que seria mais fácil de entenderem entre global e local, porque a local é que está dentro de um escopo que você vai utilizar e depois ela não consegue ser acessível do lado de fora, tá? Então, se eu der um Enter aqui, não vai acontecer nada, porque eu estou criando essa função. E agora, se eu executar a minha função, minha variável, e executá-la, ela fez o quê, né? Eu tinha posto ali na nossa função print 3 vezes e coloquei olá, e aí eu coloquei a variável global, a variável não local e a variável local. Então, quando a gente executou nossa função aqui, o retorno que a gente teve foi olá, eu sou global, olá, eu sou não local, olá, eu sou local. Então, agora, para a gente confirmar que isso é verdade, o que a gente pode fazer aqui? Eu posso pegar a minha variável global e dar um Enter, e ela vai retornar para mim, eu sou global, porque ela estava fora do escopo. Agora, se eu tento definir aqui fora a minha variável não local, eu recebo um erro. E se eu tento definir a minha variável local, eu também recebo um erro. Por quê? Porque elas estão dentro do escopo da função. Então, aqui fora, elas não irão funcionar, porque elas não estão global, elas não estão acessíveis em qualquer momento do programa. Ok? Temos também as variáveis de classe, e elas são definidas um pouquinho diferente das outras que a gente viu até agora. Então, para eu definir uma classe, eu escrevo class, e eu determino o nome da minha classe. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, empregado. Empregado. Se eu der um Enter agora, eu defini a minha classe empregado. Então, se eu digitar aqui empregado, eu tenho a minha classe criada. Tá? Isso é uma variável de classe. Então, em qualquer momento do programa, eu posso querer definir alguém como empregado, por exemplo. Eu posso me definir como empregado. E aí, dentro da classe, a gente tem os atributos, são as variáveis de atributos, que são o que um empregado, que representa o mundo real, o que um empregado pode ter de atributos no mundo real. Eu posso ter salário, eu posso ter nome, eu posso ter idade, eu posso ter endereço, eu posso ter uma porção de coisas que são possíveis atribuir a uma classe, uma representação virtual de algo que é real, de um pedaço da realidade. Então aqui agora eu tenho alguns atributos para o meu empregado, né? Eu defini nome, cargo e salário e criei uma classe. Então, se eu der um Enter aqui, a gente tem uma classe agora, empregado. E aí eu posso... a gente criou uma função ali dentro, né, chamado de consulta empregado. E agora eu posso definir atributos para esse empregado. Então eu vou colocar aqui o meu nome e vou colocar empregado. E dentro de empregado eu vou colocar os valores que são necessários. Então eu vou colocar Matheus. O nome do meu cargo vou colocar Python. E o meu salário eu vou colocar 2.000. Opa, 2.000. Então, se eu retornar Matheus aqui agora, eu vejo que ele é um objeto de uma classe empregado. Então agora, se a gente usar a função consulta empregado e colocar Matheus, beleza, eu tinha esquecido de definir o self aqui dentro da função e estava dando erro, mas agora eu já corrigi. Então eu defini Matheus como classe empregado e botei Python e salário 2.000. E agora eu retornei a função consulta empregado e ele me retornou aqui dentro. Nome Matheus, cargo Python, salário 2.000. Beleza? Então essa foi a visão de variáveis de classe e variáveis de atributo. E nós também podemos excluir variáveis. Então se a gente botar aqui A, que era aquela variável que a gente tinha definido lá atrás, lembra que a gente começou A igual a 1 e aí depois a gente definiu A para fazer o exemplo de altura e foi 1,76 e ela foi se modificando dinamicamente, como a gente já falou antes. Eu posso colocar aqui del A e agora se eu definir A, ele vai dizer que não está definido porque eu deletei essa variável da minha memória, do meu escopo de programa. Beleza? E isso é útil para fazer alguns programas onde a variável precisa ser inserida e excluída, provavelmente dentro de funções. Então lembra que a gente viu local, no local, etc. A gente pode usar isso dentro de uma lógica de função para
determinar a criação e checar alguns status. Ah, se a variável existe ou se não existe, coisas nesse sentido. É útil nesse sentido. Bom, com isso nós fechamos aqui a nossa lista de tópicos para ver dentro de variáveis e atribuição. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse foi o nosso terceiro vídeo de um curso de Python para iniciantes. Como eu falei antes, em algum lugar aqui ele tá o link para você acessar a playlist. Então, se você está começando agora, vai lá, assiste os outros vídeos e acompanha. Espera o próximo vídeo que vai sair. Beleza? Se você gostou desse vídeo, o que você achou, se esse vídeo te ajudou, se você já sabia sobre isso, se não sabia, eu gostaria que você comentasse aqui embaixo para a gente poder interagir e entender se está fazendo sentido para você. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E é isso. Até a próxima. Valeu!